importante. Então vamos imaginar que isso aí que aconteceu foi com você e com a sua mãe. Que animal podia ser você e que animal poderia ser sua mãe? Que animal? Que animal? Ah, eu poderia ser uma borboleta e a minha mãe poderia ser uma joaninha. Eu poderia ser um ganso e minha mãe poderia ser uma coruja. É um exemplo, tá? Porque tem que ser animal, porque tem que representar, né, fábulas. Então, fez isso aqui? Pensou na moral? Pensou nos animais que poderiam fazer parte da sua história? Aí, você vai vir aqui na produção de texto, né? Olha só, quantas descobertas você está fazendo sobre fábulas, não é mesmo? Com base no que você já aprendeu, escreva uma história. Você vai escrever uma história que vai finalizar com uma das morais apresentadas aqui abaixo, ok? Você escolhe, você pode reescrever uma fábula ou inventar sua própria história. O que significa reescrever uma fábula? É você escrever uma fábula que já existe. Escrever uma fábula que já existe, mas o seu jeitinho, não pode ser cópia. E criar uma história sua, uma fábula sua, pode também. Só que você tem que lembrar que a fábula é um texto curto, que tem animais, que animais conversam, tem características humanas e no final tem uma moral. A moral tem que ser uma dessas aqui, ok? Então vamos supor que você quer fazer uma história que a moral vai ser devagar e sempre se chega na frente. Você vai pensar nos animais, geralmente são 2. E aí você vai ter que programar essa história para o que for acontecer nela ter um ensinamento. Devagar se chega na frente. Se você quiser essa moral, trate os outros como deseja ser tratado. Você vai ter que escolher uma fábula que a história dela se encerra com essa moral de tratar os outros como você deseja ser tratado. Se você for criar uma fábula, você tem que inventar 2 animais, onde um maltrata o outro. E depois esse outro é maltratado por uma outra situação. Aí no final ele aprende que ele deve tratar os outros como ele deseja ser tratado. Se você quer respeito, você tem que respeitar. Respeite para ser respeitado, não é? Ou essa aqui, desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. Então assim, vamos supor que você quer muito uma coisa e você não consegue. Aí você começa a pôr defeito naquilo, porque você não consegue, você começa a desmerecer, certo? Os preguiçosos colhem o que merecem. Ou seja, quando você faz corpo mole, quando você não se empenha, você não se dedica, você vai colher exatamente o que você plantou. Você não plantou nada, você não vai colher nada. Amigos pequenos podem ser grandes amigos. Então não é porque eu sou um leão, que eu sou grande, que eu não posso ser amigo do ratinho, certo? Os amigos pequenos podem ser grandes amigos, eles são pequenos só no tamanho. Então, pessoal, aqui vocês farão a sua historinha, podendo criar essa historinha sendo uma fábula, ou reescrever uma fábula que já existe, mas do seu jeito que você lembra. Mas a moral precisa coincidir com algumas dessas. Não pode no final nenhuma dessas dar certo, ou você escrever outra moral, não pode. Aí vai estar errado, não vai estar de acordo com as comandas, ok? Aí aqui, ó, finalizando o seu textinho, olha só. Se você escolheu escrever sua própria fábula, as personagens apresentam características e comportamentos humanos? O texto apresenta atitudes e fatos que combinam com a moral escolhida? As palavras foram escritas corretamente? Você usou letra maiúscula onde era necessário?
Você pontuou corretamente os diálogos entre os personagens? Você usou letra legível? Ok, aqui você tem uma margem. Vai começar a história, parágrafo de um dedinho, parágrafo, letra maiúscula. Aí escreve, continuou, não tem espaço, vem aqui pra margem, não vai dar parágrafo, porque é continuação. Aí o narrador agora vai dar voz pro personagem. 2 pontos, na outra linha parágrafo, travessão. Não tem como o personagem falar sem travessão. Para o personagem falar, tem que colocar travessão. Eu só troco de travessão quando eu trocar de personagem. Então, se a lebre tá falando e ela vai continuar falando, eu não mudo de travessão. Eu só coloco outro travessão quando a tartaruga for falar. E quando o narrador for voltar a falar, eu tiro travessão e começo com parágrafo, porque não tem travessão para narrador. Tudo bem? Usem vírgula para dar pausa na leitura, ponto final, letra maiúscula para nome próprio, ok? Talvez vocês achem um pouco difícil, mas é uma questão de se organizar. Vocês têm que pensar na fábula antes para saber se no final vai dar certo a moral, ok? Então tá, pessoal. Então essa é a produçãozinha de texto que vocês farão para mim. Ok? Vocês farão essa produçãozinha de texto. Depois, nós vamos ter aqui análise e reflexão sobre a língua. Nós teremos paragrafação. Ó, aí a paragrafação eu vou deixar para explicar na quarta-feira, porque aí eu acho que vocês já vão ter assim vai ter tomado bastante tempo com essa produçãozinha aí de vocês. Então eu vou deixar para vocês a tarefinha, tá? Eu vou deixar para vocês a tarefinha. Deixa eu vir aqui na página da tarefinha. Vocês fizeram a tarefinha 3. Ok? Vocês fizeram a tarefa 3. Então, eu vou deixar para vocês a tarefa 4. Vocês farão a tarefa 4. Aí, eu vou corrigir com vocês a tarefa 3. A tarefa 3, ela falava assim, que vocês tinham que organizar a história, certo? Nessa lição, você vai ler uma fábula pouco conhecida. Chama-se O Macaco e o Camelo. Mas temos um problema. Ela está dividida em tiras, dispostas. Então, vocês tinham que colar, organizando o começo, o meio e o fim. Então, vamos ler a historinha para ver se vocês fizeram certo? Numa reunião de bichos, um macaco se levantou e dançou. Fez grande sucesso. Como é engraçado, como dança bem, e todos aplaudiram. Um camelo, com inveja, quis ganhar os mesmos elogios. Levantou-se e foi dançar. Não tinha o menor jeito. Embrulhou os 4 patas de tal maneira que os bichos morreram de rir. Mas que exibido! Por que ele nos ocupa com essas bobagens? E como o camelo insistia, perderam a paciência e acabaram por expulsá-lo da reunião. É perda de tempo invejar as qualidades dos outros, cada um tem as suas. Então, pessoal, essa era a sequência que vocês deveriam, né? Aqui onde está grifado é a moral da história, tudo bem? E aí, vocês farão como tarefinha para a próxima aula a lição de casa 4. Então, gente, nossa aula fica por aqui, tá? Eu não passei muitas atividades, embora nós tenhamos hoje apenas português, por causa que o textinho, ele dá um pouquinho de trabalho. Então, para que vocês não fiquem cansados, eu acho que é melhor passar só o textinho, aí na quarta-feira eu passo mais, tá bom? Um forte beijo e abraço. Fiquem com Deus e até quarta.